Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite do Pagura, em nome da Comissão Nacional dos Médicos, e parabenizar pela iniciativa. Eu acho que temos que ter mais eventos desses aqui. Então, gostaria de chamar aqui com a gente, em nome até do Departamento Médico do Flamengo, que eu estou representando eles, não estou aqui sozinho para a gente falar desse tema. Ana Carolina Corte, da USP, bem-vinda. Guilherme Passos, conversamos um pouco sobre isso antes, fisiologista da CBF, e o Moacir Silva Neto, lá do Home, do nosso grande amigo Paulo Lobo. Eu vou passar aqui rapidamente primeiro, que eu sei que vocês têm os slides de vocês, só mostrando que o tempo é curto, o que a gente faz hoje no Flamengo, para vocês poderem falar um pouco, a gente discutir e fazer esse bate-bola aí. Então, hoje, essas são as avaliações que nós fazemos na pré-temporada, tirando as avaliações médicas, é claro, que nós fazemos de eco, teste ergométrico, avaliação nutricional, fisioterápica, ortopédica, clínica, cardiológica, enfim, normal. Essas foram as que a gente fez em termos de avaliação física e fisiológica. Então, esse ano, todos os atletas fizeram o exame a partir do teu perfil genético, é uma coisa nova. A gente tem usado essa ferramenta e, realmente, assim, ainda acho que tem muito a ser estudado. Então, a gente está usando mais a nível de estudo mesmo. Então, a gente fez o perfil genético de todos eles para a gente buscar intolerâncias alimentares, enfim, predisposição genética à lesão, alguma coisa parecida. Ventilometria, fizemos ventilometria em todos eles. Avaliação de equilíbrio muscular, tanto no isocinético, lá em cima, como em plataforma de força, para a gente tentar avaliar o equilíbrio muscular de uma forma dinâmica também. Composição corporal através da bioimpedância. A avaliação física que a gente faz lá, por escolha dos nossos fisiologistas, é o ioiô teste, e fizemos também a avaliação biocinética de biomecânica e marcha em todos eles antes da pré-temporada. Hoje, esses são os recursos que a gente usa para o controle de carga no nosso dia a dia. Então, a gente usa o GPS que a gente usa lá, o Catapult, a gente usa muito mais para controle de carga, a gente usa em jogos também, mas, enfim, a gente usa no dia a dia dos nossos treinos. A gente faz CK 48 horas após os jogos, como rotina, e óbvio que em outros casos ali da necessidade a gente faz também, junto com a termografia. A gente usa a variabilidade de frequência cardíaca para monitorar eles nos treinos. Alguns atletas que a gente esteja com alguma suspeita de dificuldade de recuperação, enfim, ou que esteja ali apresentando alguma alteração física diferente da nossa curva base, a gente usa esse pequeno holterzinho que ele mede em torno de 24 ou 48 horas a variabilidade de frequência, a gente conseguir ver a recuperação desse atleta. A gente fez também todos eles teste ali de suor para a gente tentar quantificar quanto que cada um estava perdendo, e não para nossa surpresa, mas todos os atletas chegavam assim muito desidratados. Então, assim, os atletas, por incrível que pareça, de performance, são desidratados crônicos. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito. E não esquecendo também uma coisa simples, mas de utilidade para a gente, que é o PSE, que é um questionário clínico ali de percepção subjetiva de esforço. E hoje esse é o critério que a gente usa. Vou falar rapidamente, até para dar mais tempo para os colegas da mesa a gente discutir nosso processo de recovery. Então, hoje, os atletas eles ficam basicamente dentro ali do nosso novo espaço ali do Centro de Performance da Fisioterapia, então fazendo um circuito ali que passa pela fisioterapia. Hoje a gente usa muito a fisioterapia de forma preventiva, não só para tratar. Então, a gente está tirando esse bloqueio dos atletas, e, enfim, fazendo um trabalho de liberação miofascial, faz ativação neles, passam também pelo neurobiofeedback para fazer controle de estresse, e acompanha de novo ali como eles estão em questão de hidratação e de suplementação, e o nosso processo de recovery. Se der tempo no final, vou passar esse caso, que é um caso real que aconteceu comigo, até porque eu gostaria da opinião dos colegas, principalmente até do Pagura. Eu tentei falar com você depois desse jogo, então foi uma coisa real que aconteceu, e para a gente ter algumas ideias sobre isso aqui. Então, gostaria de abrir com vocês aí. A Ana primeiro, né? Não sei se a tua aula está lá com eles, está, né? Então, pode trocar aqui, por favor, se puder, para a gente poder discutir um pouquinho isso aqui. Cadê o... Qual que passa aqui, ó? Pode passar vocês mesmo. Boa tarde.
Já tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu tenho coletado meus dados com a termografia. Não é o verde que passa. No Corinthians. E, de uns 2 meses para cá, o Ivan me convidou para a gente não fazer só o trabalho da minha pesquisa de pós-doutorado, mas também para fazer um trabalho preventivo para poder ajudá-lo, ajudar toda a comissão técnica no momento ideal da retirada ou não do atleta de um treino, de um jogo, e acompanhar o atleta. Bom, só uma definição rápida da termografia, né? A termografia médica infravermelha ela é um instrumento de análise não invasiva, não radioativa, capaz de analisar funções fisiológicas relacionadas ao controle da temperatura da pele. Isso daí já traz uma grande vantagem, né? Por ser uma análise não invasiva, por ser de total segurança, por não ser radioativa também. O que ela faz? Ela detecta a luz infravermelha emitida pelo corpo, né? Que é a radiação, que o Michel falou agora mais cedo um pouquinho. E aí essa mudança de temperatura visualizada, ela está relacionada ao grau de agitação molecular. E isso acaba alterando o fluxo sanguíneo. Então, e a gente, por conta disso, né, essa alteração na agitação molecular e na alteração do fluxo sanguíneo é que faz da termografia ser um instrumento de análise de mudanças fisiológicas e não anatômicas. Então, as aplicações a gente tem das mais diversas possíveis, né, da termografia médica, né, quantificação da carga de trabalho, identificação da dor muscular de início tardio. É possível quantificar diretamente a perda de calor. Né, assim, é super interessante ter um trabalho de termografia bem recente, falando um pouco do que foi discutido na mesa do Michel, sobre a importância da hidratação para a melhora da performance, porque você diminui a temperatura corporal, diminuindo a temperatura central. Então, a termografia ela é capaz de fazer uma análise da temperatura dessa região do canto do olho, que a gente chama de BTT, que é ela que está mais relacionada à nossa temperatura central. Então, você hidratar é super importante, mas hidratar com líquido gelado é mais ainda. Entendeu? Ajuda a diminuir a temperatura central e tem a melhora da performance. O que a gente vai falar hoje, basicamente, é no uso da termografia para prevenção e monitoramento de lesões. E aí, posso interromper Claro. algumas coisas para a gente levar a discussão para os colegas? Você, por exemplo, faz uma curva de base nos atletas, enfim, quando chegam, ou só depois de uma clínica para avaliar e fazer o monitoramento, ou você tem isso antes para poder comparar, por exemplo? O que a gente faz hoje, a gente começou muito recente no Corinthians a fazer em todo o grupo. Até então, a minha pesquisa era com lesão muscular e termografia, só fazia nos que tinham lesão muscular. Agora a gente tem feito em todos. Juntamente com a CPK, 48 horas após o jogo, a gente faz a termografia. E de 2 meses para cá, eu tenho hoje mais ou menos 5, 6 imagens de cada um. Então, não tem ainda um número de casos muito grandes, mas a gente está tentando determinar o padrão térmico de cada um, sem lesão, sem queixa. Né? Na grande maioria das vezes, eles estão ali sem queixa, para a gente poder ter esse acompanhamento. Né? Entender, no momento que ele tem uma queixa, qual é a diferença do padrão térmico deles. Outra coisa até, que eu acho que são coisas novas, acho que tem que ser muito estudado também, a gente tem usado lá no Flamengo e tem sido um recurso interessante, junto com todos os outros, eu acho que não tem verdade absoluta. E eu estou tentando até fazer algo parecido para a gente usar antes e após os treinos e correlacionar isso aí com a desidratação. Acho até com uma sugestão legal, a gente tem um N pequeno, mas até para ver realmente como foi discutido aqui, que é uma coisa que os nossos atletas são desidratados crônicos. Eu acho que é mais um recurso, como o Guilherme até mostrou outros ali da temperatura. A própria termografia também pode ser um recurso usado nesse sentido, e talvez até mais acessível, mais prático. Né? Isso, com certeza. Então, existem inúmeras, né, aplicações realmente da termografia. Esse espanhol chamado Carmona, ele fez a tese de doutorado dele em cima de termografia no Clube Saragossa, com o futebol. Ele introduziu o uso da termografia na pré-temporada de 2009 e ele comparou os resultados da incidência de lesões do ano anterior, 2008, sem uso da termografia. E ele viu ali que houve uma redução ali foram 15 casos de lesões na pré-temporada de 2008 e em 2009, a partir do início do uso da termografia, esse número diminuiu para 6. Então, isso mostrando uma redução de 60% do número de casos de lesões musculares. Não só lesões musculares, de lesões. Tá? O que é interessante que não é simplesmente o fato, sei lá, fazer uma imagem térmica e pronto, vai diminuir a incidência de lesões. Não, mas é todo o trabalho multidisciplinar envolvido.
é você avaliar uma imagem e fazer o que foi proposto, métodos de recuperação, você poder discutir com a equipe técnica, está na hora de diminuir a carga de treino ou não, vamos fazer métodos de recuperação, vamos pensar numa crioterapia, numa liberação miofascial, e assim vai. Então, vamos acelerar para a gente poder bem falar. Rapidinho. Eu só trouxe aqui 2 exemplos de imagem. Existem 2 formas, análise quantitativa e análise qualitativa. O pessoal do Corinthians chega para mim em número de 10, 15, assim, que eu tenho que fazer em meia hora. Né? Isso é super complicado. Mas, nesse momento, a gente faz uma análise qualitativa. Rapidinho, a gente olha ali uma diferença de hiperradiação. A gente vê ali que na coxa esquerda dele ele tem uma hiperradiação muito maior do que na direita. Então, primeiro contato que eu faço com o Ivan, ele assim, olha, tem a queixa envolvida, tem outros fatores associados, então vamos tirar um pouquinho, diminuir, passar para o fisioterapeuta. E, em um segundo momento, eu faço análise qualitativa. Desculpa, como que eu volto? Que é exatamente ver, né, passar para o software e ver a temperatura, exatamente, e o delta de temperatura. E o que a literatura fala, delta de temperatura, né? O que a literatura fala é o seguinte: se tiver uma diferença maior do que 1 grau Celsius, pode existir um processo patológico. Então, a partir daí, o nosso cuidado é um pouquinho diferente. E aqui é um caso de uma lesão muscular, que essa foi a evolução. Ela, quando acomete aqui na região dos isquiotibiais da coxa direita, você tem todo um padrão de uma alteração de todo o trilho anatômico posterior, né, de superficial posterior. E aí, com a evolução do tratamento, essa imagem vai mudando, e nosso objetivo é sempre tentar equilibrar esse padrão térmico. E até só para levar uma informação para eles, que eu acho que o intuito daqui é isso, a gente divulgar ideias. Existem vários modelos de câmera, né, e vários preços, então até para eles saberem qual seria um modelo que você acha assim, inicial. A gente sabe que é uma gama muito grande, o valor mais ou menos, até para as pessoas saberem se é uma coisa que custo-benefício, que eu acho que é o mais importante também, vale a pena, né? Existem câmeras de R$1.000 a R$200.000, dependendo do fim. Para a nossa área médica, eu diria que uma câmera assim, razoável, de uns R$30.000 até R$60.000, você encontra uma câmera. A marca geralmente é a FLIR, e existem várias categorias dependendo do objetivo. Se for para uma área de pesquisa, algumas câmeras têm alguns softwares envolvidos que ajudam muito nessa prática, porque quando você faz várias avaliações ao mesmo tempo, você precisa de um software para ajudar você a analisar esses dados. E aí, entre 30 e 60 mil encontros. Sim. Outra coisa até que a gente tem começado a usar agora, mas, sou bem honesto, assim, não temos experiência, é uma coisa nova, porque a gente tinha muita dificuldade dentro ali do futebol, do departamento médico, que tem aquela fase que a gente chama de transição, né? De quando a atleta sai do departamento médico, começa a fazer a preparação física e depois é liberado para a preparação física, e eu me perguntava qual é o critério de liberar, né? Então, assim, é uma coisa difícil. Às vezes, enfim, a gente faz um isocinético, se for uma lesão muscular, enfim. A gente tem feito lá correção de marcha, outras coisas também, plataforma de força. E uma das coisas que a gente tem começado a utilizar, mas óbvio que isso aqui, em termos de pesquisa, é inconclusivo, a gente está até adquirindo uma outra câmera termográfica agora mais avançada, que filma, não só tira. Então, a gente quer fazer essa análise dinâmica, por exemplo, de um atleta, e você botar ele no power plate ou fazer algum outro movimento de ativação, e a gente conseguir, on time, vendo a elevação da temperatura e vendo se está igual ou se, de repente, na área afetada está tendo uma elevação maior. Então, seria um critério que a gente seguraria um pouco mais antes de liberar. Óbvio que isso é nível de estudo, mas eu acho que pode ser até uma possível utilidade também. Não daria nem para dizer hoje em dia se é fiel, fidedigno ou não, mas é uma das dificuldades nossas de ter um parâmetro de quando liberar, como a gente foi conversado aqui em outras lesões, e a gente tem tentado usar para isso, e daqui a um tempo a gente vai poder estar até discutindo isso aí também, a validade ou não, né? Então, dando sequência aqui para o Guilherme. Acho que tem alguns slides também que eu montei. Pessoal. Troca o... trocar, por favor, pela aula do Guilherme. Não está funcionando. Não. O Pagura vai ter que dar mais tempo aqui para a gente, porque eles estão atrasando a gente lá, hein?
Está aparecendo aqui para mim, pode passar, eu acho. Então, falar um pouquinho do Catapult, né, que nós estamos utilizando aqui na CBF. Eu também fiz um breve histórico mostrando que, geralmente, a gente investiga, né, a resposta fisiológica do atleta à carga, né? Só que, muitas vezes, a gente não preocupa com a carga do jogo, que muitas vezes ela é estocástica, né? As interações do jogador com os outros jogadores em campo, elas não são controladas. Então, é muito importante a gente entender essa carga a qual ele é submetido, e que é chamada, então, de carga externa, né? As respostas fisiológicas têm dado o nome na literatura de carga interna e a carga que ele gera, né? A carga externa. Então, com a interação dessas duas cargas, a gente pode identificar um atleta numa situação de carga interna alta e carga externa baixa, um atleta que não está adaptado, um atleta que está sobre sobrecarga, com as duas cargas altas, um atleta que tem baixa carga interna, apesar de sofrer uma alta carga externa, que seria um atleta considerado eficiente, e o jogador que ambas são baixas, pode ser um jogador que não está treinando, né, tá produzindo pouco nos treinamentos. Uma coisa aqui, até para levar para eles, vou interromper alguns momentos, que é o intuito. Lá a gente também usa o Catapult, tá? E a gente sabe que existem várias marcas de GPS e vários preços, então, às vezes, eles não entendem por que essa diferença é tão discrepante, né? Então, assim, o Catapult hoje é o nosso Gold Standard, a gente sabe por quê. Mas gostaria que você explicasse qual a diferença entre eles e os dispositivos, até para, às vezes, alguns colegas aqui estão em mente de adquirir, vão ver uma variação muito grande no valor dos dispositivos, a gente sabe. E qual é a diferença disso, por exemplo, do Catapult e de um outro na prática, se vale ou não vale a diferença até do investimento, que é bem alto, né? Isso, então, coincidentemente, é o próximo slide, né? Por que utilizaram os aparelhos mais modernos? A diferença na parte de GPS do Catapult para outras ferramentas é a precisão do número, o número de dados que ele capta por segundo. Ou seja, um jogador fazendo um deslocamento zigue-zague, né, um GPS comum captaria 3 pontos. Então, na informação do GPS, o jogador correu em linha reta, né? Já o Catapult já te dá inúmeros outros dados, capta mais dados, então você tem maior precisão nessa informação. Além disso, ele não é só um GPS, ele apresenta um acelerômetro e um magnetômetro associados, que dão outras informações, como, por exemplo, acelerações e desacelerações, que tem relação com a carga mecânica muscular, mudança de direção, sprint repetidos e até mesmo o número de saltos que o atleta realiza durante treinamentos e jogos. Então, um exemplo que eu trouxe aqui, que a gente encontra muitas vezes, é esse gráfico representando as distâncias percorridas acelerando e desacelerando em alta intensidade. Uma situação clássica no futebol é o treino de bola parada, geralmente classificado como um treino que desgasta pouco, porque o atleta percorre poucas distâncias. Entretanto, os saltos e os sprints curtos realizados na bola parada geram altas acelerações. Aqui a linha verde mostrando que no período de treinamento foi o treino que teve maior número de acelerações, possivelmente maior carga mecânica. Você, por exemplo, cruza também os dados ali das acelerações e também do total de carga, como você falou, tem até o player load, como, por exemplo, com variabilidade de frequência, ou não? Isso, hoje a gente tem um aparelho de variabilidade, né, que consiga avaliar um jogador por vez. Nós solicitamos à CBF a compra agora do First Beat, que é o que vocês têm no Flamengo, para realizar, cruzar as informações para ver a resposta da carga interna, ver se está associada a essa... Sim, porque eu acho isso interessante que a gente consegue ver não só quanto ele acelerou, mas como recuperou. Então, isso também tem sido para a gente também um recurso importante. Eu acho assim que a grande dificuldade disso tudo que a gente está falando aqui é como juntar tudo isso numa linguagem única, que às vezes é muito difícil. Às vezes, hoje, a gente tem muita informação e pouca formação. E eu acho que isso é uma realidade do profissional brasileiro hoje, não só médico, como em outras áreas. Então, assim, também, hoje a gente tem um recurso, uma magnitude muito grande de dispositivos. Agora, se você não souber usar, isso, na verdade, vai te confundir mais do que te facilitar, né? Porque também são dispositivos, para vocês saberem, não são tão fáceis a interpretação, né? E a gama de variáveis que pode te dar é muito grande, né? O Catapult gera mais de 1000 informações, né? Então, por segundo. Então, demora um certo tempo o entendimento e demanda um certo estudo.
Aqui eu trouxe a distância, que as curvas são diferentes, né, entre os. E um dado interessante é que eu acho importante avaliar como o jogador recupera, muito importante. Só que a gente tem que intervir no treino também, porque ele é um dos maiores causadores desses desequilíbrios e do problema da recuperação. Então, um exemplo ali, uma jogadora que mudou de direção mais vezes para um lado que o outro, mostrando ela é uma lateral direita, ela muda muito mais direção para a esquerda, isso pode gerar um certo problema mecânico na marcha dessa atleta. E assim, eu acho isso interessante também, a gente tem tentado fazer isso lá no Flamengo, cruzar essas informações junto com o nosso departamento de análise de desempenho, tem sido uma coisa nova para eles também, mas que são coisas que eu ficava com essa dúvida, por exemplo. Então, para mim, não era importante só o quanto que o cara correu, mas, por exemplo, quanto que ele correu com bola e com sem bola. Então, porque isso faz uma diferença muito grande até na prática. Para o cara entender, correu muito, tudo bem, mas foi efetivo ou não foi? De forma eficiente, né? Exatamente. Então, quanto que ele correu com a bola ou não. Então, a gente tem tentado fazer isso, mas, como você falou, isso gera um trabalho braçal tremendo, né? Tabular todas essas informações, de cruzar as informações, mas eu acho que depois desse período assim, vai ter muita informação para a gente poder agregar aí no futebol. Né? Sim. Eu tenho uma informação, uma nova perspectiva de treinamento de goleiros, que ele também permite isso, no caso do Catapult, tem um sistema para goleiros. Só um exemplo, num treino, um goleiro salta aí por... Teu tempo terminou. Terminou? Então, só terminar esse exemplo. Um goleiro salta aí 70 vezes numa sessão de treino e num jogo ele salta 6 vezes. Será que o nosso treino está realmente treinando para o jogo? Então, é uma outra proposta dessa ferramenta também. Então, vou pedir para botar a aula do Moacir, por favor, agora, para a gente poder dar sequência aqui. Mas só um comentário, porque outro dia chegou uma demanda de um dos clubes filiados da CBF a respeito da utilização do Catapult durante jogos. O artigo 4º, se não me engano, da International Board é claro, você pode utilizar, mas você não pode... primeiro tem que pedir autorização, porque pode ser qualquer tipo de aparelho que possa pôr em risco, para a confederação ou federação autorizar. E segundo, os dados não podem ser obtidos do banco, por enquanto. É lógico que você tem tecnologia até no relógio você consegue tomar. Então, só para adverti-los que se pode utilizar da arquibancada, você vai conversar no vestiário, é uma coisa, mas em tempo real ele não está aprovado e realmente a detecção de qualquer tipo de utilização constitui uma violação grave à regra com a utilização de auxílio externo. Só para complementar. Não, perfeito. Só uma colocação, doutor. Mas no intervalo dá para fazer qualquer intervenção. Eu tenho a impressão que é uma regra que tem uma tendência a cair diante da modernidade. Mas hoje eu digo, se você pegar alguém utilizando o dado naquela hora ou passando naquela hora, você realmente está fazendo a violação da regra da International Board. Até para dar um feedback prático, real, na verdade, sobre isso, a gente, em algumas arenas novas, até pelo sistema de Wi-Fi, a gente tem tido dificuldade para obter os dados on-time. Então, hoje, por exemplo, até porque você não pode, fica muito difícil de tabular até de você pegar isso e fazer alguma intervenção. E nas arenas novas, na grande maioria delas, a gente não estava conseguindo o sinal pelo sistema, enfim. Então, hoje em dia, a gente já nem leva a antena, por exemplo, só leva o dispositivo, a gente usa muito mais para avaliar depois, não usa mais aquele trambolho todo, porque em algumas arenas a gente nem estava conseguindo. Há uma circular do nosso departamento de competições a respeito, que nessa demanda dizia assim, olha, mas eu quero usar porque tal e tal clube usa. Então, a gente normatizou só para realmente esclarecer aqueles que não nos perguntaram. Vou passar para o Moacir agora para você. Um prazer. Boa tarde a todos. O Dr. Tanuri mostrou aí uma avaliação considerada gold standard pré-temporada. E o que a gente nota e que a gente sente falta, e isso não é só no Flamengo, acho que na maioria dos times, né, aqui presentes, é esse cuidado com a questão cerebral. Então, os testes cognitivos, eu vou falar um pouco sobre testes cognitivos computadorizados. Uma descrição breve disso, são testes que medem e quantificam algumas áreas, alguns domínios de função cognitiva, como, por exemplo, o teste de reação, tempo de reação de escolha, memória, atenção e outros, dependendo da necessidade e do objetivo. Então, só para ilustrar um pouquinho, essa bola amarela aí, por exemplo, é um teste de reação simples. Então, o jogador tem uma tela do computador e ele vai apertar uma tecla o mais rápido que ele conseguir assim que a bola aparecer. Tá? Então, o computador vai medir esse tempo de reação, vai gerar um score para isso aqui. Então, todos os outros testes são esse mesmo princípio, só que testando domínios diferentes. Tá?
Quando a gente fala em teste cognitivo, a gente pensa primeiramente em concussão cerebral, e a literatura é bem vasta nesse assunto. É um consenso aí da FIFA e do COI. Existe nesse consenso de concussão cerebral a recomendação de se usar testes cognitivos em todo o programa de concussão cerebral em times. E a gente sabe que NFL, NHL, todos os times profissionais de futebol nos Estados Unidos, times olímpicos, times de rugby na Europa e outros lugares usam esses testes dentro do seguinte programa, né? Você faz um teste basal, você identifica como que esse atleta tem suas funções de uma forma normal, mesmo princípio talvez da termografia, né, e outros dados também que a gente faz da parte de fisiologia. E caso ele tenha uma lesão, esses testes são sensíveis o suficientes para detectar alterações nessas medidas e acompanhar o atleta até que ele possa retornar ao esporte. Então, não é uma ferramenta decisiva, mas é uma ferramenta que auxilia o médico a tomar uma decisão se ele pode ou não voltar para o esporte. Só uma questão aqui, até um comentário que eu tive. Eu trabalho com luta também, então tive acompanhando um trabalho que eles têm feito lá na Cleveland Clinic, e o responsável que lidera esse trabalho me falou uma coisa, isso tem uns 3 anos atrás, que ficou até marcado para mim. A gente acha que isso é uma coisa muito difícil de fazer, lá eles fazem um Functional MRI, que é tipo ressonância funcional, que é uma realidade longe nossa aqui, mas faziam muitas coisas clínicas que são completamente passíveis de ser feitas, e ele me falou uma coisa que ficou gravado para mim. Ele falou: primeiro de tudo, vocês podem e devem fazer isso no futebol, não é todo atleta que tem alguma alteração que ele vai ser afastado dos treinamentos, pelo contrário, ele vai treinar, só que ele vai ter que passar aqui antes para fazer alguns exercícios. Ele me falou uma coisa que ficou marcado para mim, realmente eu acho que a gente tem que ter a cabeça aberta de raciocínio. Ele falou: quando você tem uma lesão muscular lá no esporte, lá no futebol, você não trata essa lesão para você ter um músculo melhor, para você ter uma cicatrização melhor, para acelerar a tua recuperação? Eu falei: com certeza. Ele falou: imagina no teu cérebro, mais ainda. Então, assim, a necessidade disso é muito maior. Isso ficou marcado para mim, tem 3 anos. Ele falou isso: da mesma maneira que você trata uma lesão muscular, por mais que... E aí foi quando eu tive esse entendimento, que ele até me falou, grande parte das concussões anatomicamente não tem alteração, então você faz, ainda mais em luta, né? Então, você faz a tua ressonância, a tua tomografia, não tem uma alteração anatômica, mas funcionalmente você pode ter alteração. Foi até quando eu comecei a entender isso, porque a gente espera, muitas vezes, nós médicos, grande maioria que trabalha em futebol, ortopedista, médico do esporte, vê alguma alteração anatômica. Mas você não ter uma alteração anatômica não significa que não tenha tido uma alteração funcional, né? E Exato. ter tido uma alteração funcional não significa que não tenha tratamento, que o cara tem que ser afastado, né? Sim, e por exemplo, nos Estados Unidos tem estados que isso é lei. Qualquer criança ou adolescente que participe em alguma atividade esportiva organizada, ele tem que fazer esses testes na pré-temporada. Então, são testes que são sensíveis a mudanças não só relacionadas a traumas, mas também a outras mudanças. Então, medicamentos, uso de drogas, sono, recuperação. Então, são testes que são sensíveis a esse tipo de recuperação. Então, como o tema é muito relacionado à performance, eu coloquei alguns artigos que relacionam também esses testes com outras coisas. Então, esse foi um artigo, e a maioria deles são observações feitas em atletas que fizeram essas avaliações pré-temporada para concussão. Então, esse foi um estudo que avaliou 80 atletas que sofreram lesão do LCA e, retrospectivamente, avaliaram os testes deles e viram que eles todos tinham uma velocidade de reação, de processamento mental mais lenta do que os outros atletas, de uma forma geral. Esse outro estudo aqui comparou atletas de uma competição amador de boxe, que também fizeram os testes pré-competição para concussão, e viram que o tempo de reação desses testes, dos atletas que foram os finalistas, eram melhores significativamente que os outros, e eram os que eram melhor posicionados no ranking também. Então, mostrando que tem também uma atuação aí também no ponto de vista de performance, né? E alguns estudos também, aí eu vou dizer, a maioria dos estudos são realmente relacionados à concussão, pouca coisa a gente vê na literatura de outros assuntos, mas overtraining, overreaching também poderiam talvez ser também acompanhados, poderiam ter esse outro marcador aí para um possível acompanhamento. Então, isso aqui é só Acabou o tempo, né? Só completar também com esse teste. Isso aqui são testes que são feitos, a gente vê aqui velocidade de reação simples, reação de escolha, memória. Esse teste é feito em torno de 15 minutos no computador. E aqui é um atleta que sofreu uma concussão nesse momento aqui,
E aí a gente nota, ao longo do tempo, a evolução desses testes, a melhora dele. Então, ele caiu para abaixo de 4 desvios padrões do que seria esperado uma mudança de um teste para o outro. Então, a gente consegue acompanhar isso. Aí eu pus aqui que esse acompanhamento longitudinal ele é fácil de ser feito e ele pode ser, talvez, usado em pesquisas e outras coisas para ter um acompanhamento cognitivo. A gente sabe que a função cognitiva influencia muito também parte de lesão muscular, ortopédica, entre outros fatores. Aí. Perfeito. Só complementando aqui, até para fechar no teu caso, outra coisa que a gente tem visto bastante também, que eu acho que não pode ser esquecida, até pela pressão do esporte, do atleta, da cobrança, a síndrome do burnout, né? Então, a gente tem visto cada vez mais isso. Eu acho que também tem que ser dada importância devida ao caso, né? Então, finalizar aqui, se ele der 30 segundinhos para mostrar um caso, que eu acho que foi prático que aconteceu, mas eu acho que sobre as novas tecnologias são válidas, como algumas pessoas falam, isso não bota a bola para dentro, é verdade, realmente, nada sobressai ao bom senso, que é o mais importante. Agora, eu acho que tem que ser avançado sim, e a gente sabe que hoje um atleta saudável rende mais, essa que é a questão. Então, isso aqui não é para você colocar a bola na rede, mas sim aumentar a performance do atleta, controlar o dano, controlar a carga, até porque performance você tem que trabalhar no limite, mas a grande questão é qual é o limite, primeiro. Se você não tiver essas ferramentas, como é que você vai mensurar esse teu limite? E depois, se você não tiver essas ferramentas, como é que você vai saber se você está indo além ou se teu treinamento está aquém? Mas eu acho que realmente muita coisa tem que ser estudada sobre isso. Fica até a sugestão para o Pagura para fazer um meeting, alguma coisa mais breve, específica sobre isso, que eu acho que tem muito a ser dito. Tem 30 segundos para mostrar um caso aqui e perguntar o... 30. Então, volta aqui, por favor, então, no... Realmente, isso foi uma coisa que aconteceu, vou até te explicar antes, foi de um atleta, tá? Vou passando aqui e vou falando para a gente não perder tempo. Então, eu acho uma sugestão hoje, isso foi no jogo contra Confiança, só para vocês entenderem. Na hora, eu estava atendendo o Paulo Guerreiro, que ele tinha tido um corte no supercílio, enfim, vocês vão ver pela imagem, eu estava na beira do campo atendendo ele. Eu não vi o lance, ou seja, ele estava aí para entrar. De repente, eu saí correndo para atender e ele estava ele falou, pô, acho que eu estou meio tonto e tal, enfim. O jogador jogou, fez tudo, sem problema nenhum. Minha grande questão é, primeiro, se eu tivesse visto esse lance como foi, eu não teria deixado ele retornar, porque ele foi nocauteado ao pé da letra, eu ainda trabalho com luta, ao pé da letra ele foi nocauteado. E a minha sugestão era o seguinte, Pagura, porque isso é muito difícil para a gente decidir na hora e hoje. Eu até te liguei, tentei falar, porque eu fiquei com isso na cabeça depois vendo o vídeo, porque quando terminou o jogo que eu vi o vídeo do lance, por isso até que no dia seguinte, foi um jogo de madrugada, eu mandei ele direto fazer uma tomografia por causa do lance, apesar de não ter acontecido nada, ele estava bem, graças a Deus. Se hoje os árbitros, por exemplo, têm a condição, foi liberado pela FIFA, de você ter o replay para um lance duvidoso, ele poder interferir, por que não a gente ter esse recurso na área médica, por exemplo? O médico não vai interferir no resultado esportivo. Eu acho que seria uma arma para a gente muito potente, para que a gente pudesse ver que algumas coisas, quem está na televisão vê, o médico fica até muito exposto, você está ali, no outro lado não consegue, e teria, para ser bem honesto, se eu tivesse visto o lance na TV, eu teria tido uma conduta médica diferente. Eu vou deixar para responder na mesa de concussão, porque nós colocamos propositalmente o Sérgio Corrêa, que é o presidente da Comissão de Arbitragem, e o Serapião, que vai estar aqui conosco, que justamente está trabalhando com toda essa parte. Aliás, foi um dos proponentes da utilização da tecnologia na arbitragem. Então, a gente acho que pode, até você vai estar aí à tarde, né? Então, nós vamos hoje, na mesa de concussão, colocar desse tipo. O que a gente tem visto é o seguinte, às vezes o médico que está, a gente conversou com alguns, ele está no banco e alguém avisa dizendo, foi grave o traumatismo, porque às vezes você não percebe, até a própria perda de consciência. Nós vamos discutir isso hoje à tarde, e é uma pergunta que eu vou transferir para o Sérgio Corrêa e para o Manuel Serapião.